Vamos abrir a segunda carta de Pedro no capítulo 3. Pedro ele tem nos ensinado grandes verdades. Pedro tem encorajado a igreja do Senhor. Pedro tem desperto o povo de Deus a viver de modo digno do Senhor a que serve. Esse é o intuito de Pedro. Pedro o apóstolo, Pedro o pastor, Pedro o irmão, que encoraja o povo de Deus a se lembrar de qual é o seu papel. Então, nós já caminhamos com Pedro num contexto de perseguição, e naquela oportunidade, no contexto da primeira carta, Pedro ele sempre lembra ao povo de Deus que nas perseguições esse povo tem consolo, esse povo recebe o reforço da graça do Senhor para continuar fazendo a sua obra. Na segunda carta, a coisa continua difícil, e depois de sair dessa abordagem das questões que exercem pressão externa sobre a igreja, ele agora vai falar das suas tensões internas. Pedro, então, vai abordar o perigo das heresias, o surgimento dos falsos mestres e profetas, daqueles que se dizem servos do Senhor e não são, mas estão no meio da igreja promovendo confusão. A perspectiva de Paulo agora na segunda carta é justamente alertar a igreja quanto a isso. E hoje, no capítulo 3, Pedro vai abordar um tema que é a espinha dorsal do cristianismo, que é a volta do Senhor, ou o dia do Senhor, ou a parousia, como você queira chamar. Mas o dia em que o nosso mestre há de retornar dos céus, conforme ele mesmo prometeu no final dos seus evangelhos, que iria, mas que voltaria. E que esses últimos dias, que compreendem a sua primeira vinda até o dia em que ele retornará, são os dias em que nós devemos realizar a nossa missão. É o tempo em que nós somos chamados a fazer diferença. Então, últimos dias, muitas vezes, não quer dizer que estamos no finalzinho de um mês, de um ano, de um tempo. Mas os últimos dias estão referidos dentro dessa perspectiva. Primeira vinda, nascimento, nós celebramos aí o Natal, até o dia da volta de Cristo. Então, esse período entre esses dois momentos são chamados pelo Senhor de últimos dias. Então, nós estamos inseridos nesse contexto de último dia. Você está vivendo os últimos dias. E o chamado do Senhor é para que você entenda como você deve caminhar nestes últimos dias. E é disso que Pedro vai falar conosco aqui, no capítulo 3, que nós vamos dividir em dois momentos, tá? E hoje eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 10, tá? Já está na projeção aí, você pode acompanhar comigo a leitura, que diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, ao longo do tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Olha só, Pedro ele desenha para nós aqui um quadro pesado. Pedro está nos fazendo lembrados, irmãos, do dia do Senhor, que será um dia marcante na vida da humanidade. Será um dia marcante na vida dos servos do Senhor, daqueles que creem e o servem, e será marcante na vida daqueles que o ignoram, daqueles que o rejeitam, daqueles que apenas o admiram, daqueles que não são aplicados ao conhecimento e à prática da palavra de Deus. Porque será um dia decisivo para todos esses lados. Será um dia decisivo para os crentes, será um dia decisivo para os ímpios. É um dia decisivo para a eternidade, porque o Senhor fará concluída a sua obra iniciada. Nós vivemos um tempo em que o Senhor já começou a sua obra, mas ainda não a concluiu, ela está em desenvolvimento. E a gente pode pensar, no meio de um contexto tão conturbado como tem sido os nossos dias, que o Senhor deixou tudo desandar. Não é? A gente fala muito de esperança, mas a cada dia a nossa esperança parece se frustrar. A gente começa o ano vestido de branco, de amarelo, de cores significativas, porque queremos paz, queremos riqueza, queremos prosperidade. Começamos o ano dispostos a perdoar, começamos o ano querendo orar mais, começamos o ano, não é, pagando as nossas contas para começarmos zerados, começamos o ano com a casa limpa, porque queremos jogar fora todas as energias ruins. É assim que a humanidade tem pensado acerca do futuro. E a gente pensa, puxa, tão logo, antes de acabar janeiro, já está tudo bagunçado de novo, você já parou de orar, o jejum que você fazia, você já não faz mais, a leitura bíblica que você começou já ficou para lá, você já se perdeu, já bagunçou todo o cronograma, já não vai dar mais para concluir em um ano, e você fica assim, nossa, a coisa está difícil, você liga a televisão, você abre um site da internet, as notícias são cada vez mais difíceis, né? Você pensa em tirar férias, mas aí o sul da Bahia está em profunda calamidade, você olha para um determinado lugar e as coisas estão difíceis, enchentes, maremotos, e essas coisas todas, e tudo isso vai colocando no nosso coração um peso, e a gente começa a pensar, nossa, que vida é essa? Onde é que está Deus no meio disso tudo? Será que Ele está realmente ligando para nós? Pedro está enfrentando uma situação exatamente assim, porque nos seus dias as pessoas olhavam e diziam, olha, pensem numa coisa, Deus não está nem aí para vocês não. Vocês acham que Deus vai voltar aqui? Há uma canção antiga, em que o autor da canção faz uma espécie de oração pedindo para Jesus não voltar, porque se ele voltar vão crucificá-lo de novo. Uma canção que relata, não é, o grande desconhecimento que aquele autor tinha da verdade bíblica, porque Cristo não virá como veio da primeira vez. Cristo não nascerá de outra virgem. Cristo não andará entre os homens. Cristo virá em glória. Cristo virá agora como um juiz. Ele vem agora para colocar as coisas em ordem. Ele veio numa primeira vez para demonstrar sua misericórdia, para que as pessoas conhecessem o Senhor pessoalmente, mas ele vem numa perspectiva agora diferente. Pedro, então, está aqui fazendo um trabalho de rememoração, ele está lembrando as pessoas, ele faz aqui o serviço de um atalaia, que está guardando uma cidade, mas também que é responsável por alertá-la das coisas que estão ao seu redor.
Então Pedro está aqui fazendo esse trabalho de lembrar lições antigas. Interessante é que Pedro não tem a perspectiva aqui de uma evangelização, que é quando você é abençoado com novas, não é? Com notícias inéditas. Pedro está aqui, eu vou contar para vocês a mesma história, eu vou dizer para vocês as mesmas coisas. Pedro está, então, lembrando as pessoas. Amados, é a segunda epístola que eu escrevo para vocês, é a minha segunda carta, mas nas duas, eu procuro despertar vocês com lembranças. E o que é interessante é que Pedro fala a pessoas que já conhecem, pessoas que possuem esclarecimento. O que Pedro pretende aqui é que eles levem esse conhecimento à aplicação. O que Pedro está dizendo é o seguinte, como vocês bem sabem, é isso que ele está fazendo. O que vocês agora devem é praticar, vocês devem fazer. Então, o que vocês aprenderam, a partir da palavra do Senhor, deve ser obedecido. E o que deve ser obedecido é a mensagem de Cristo Jesus. Por que Pedro está fazendo isso? Porque tempos difíceis estão em andamento. Verso 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos. Então, o que Pedro pretende é que as pessoas não se esqueçam do que Cristo lhes disse e que vem sendo ensinado e reensinado pelos apóstolos. Interessante é isso. Os apóstolos, assim como Pedro e os profetas, não falavam de si mesmo. Uma das marcas do ministério profético é assim diz o Senhor. E os apóstolos vêm na mesma esteira, porque o que os apóstolos fazem é manter viva, a didática de Cristo Jesus, ensinando-a todos os dias. Então Pedro está dizendo aqui, olha gente, o que nós estamos fazendo é mostrar a vocês o que é preciso lembrar, o que é preciso saber, o que é preciso praticar nesses tempos difíceis. Verso 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Então Pedro está alertando as pessoas que esses dias, esses nossos dias, são marcados exatamente por essas coisas. Sabe o que é escárnio? Escárnio é a pessoa ser indiferente e zombar, achincalhar de algo sério. É mais ou menos alguém que está no corredor da morte, é condenado, e quando ele é informado acerca disso, ele diz, estou nem aí. Eu acho que é pouco, eu quero é mais. Isso é escárnio. E Pedro está falando que esses nossos dias são marcados por isso, por indiferença. Não tem muito tempo, nós vimos em forma de arte, aqui entre 4 aspas, a figura de Jesus sendo escarnecida na passarela do samba no Rio de Janeiro. Nós vimos coisas desse tipo. E isso é pequeno diante do que é feito ao longo da vida. Porque Jesus é escarnecido não só quando um grupo teatral resolve representá-lo assim, mas Jesus é escarnecido quando a sua palavra é ignorada. Jesus é escarnecido quando os seus mandamentos não são praticados, inclusive por aqueles que muitas vezes caminham dentro de uma igreja e ignoram os seus ensinamentos quanto aos relacionamentos, quanto ao seu trabalho, quanto às suas palavras e pensamentos. Escarnecer Jesus é justamente ignorar o que ele é e o que ele tem ensinado para nós. Portanto, essa perspectiva de zombaria e descrédito tem sido, meus irmãos, vista ao longo de toda a nossa vida. Não é uma exclusividade da nossa geração, mas gerações antes de nós já viveram as mesmas coisas. Basta você dar uma olhada, por exemplo, no livro dos mártires. Você vai ver como foram tratados aqueles que temiam o Senhor. Basta que você olhe a história dos pais da igreja, e você vai ver como é que eles foram tratados. Viraram comida de leão, viraram tochas para incendiar e iluminar jantar de imperadores. O Coliseu está ali,
é uma atração turística hoje, mas aquele lugar foi lavado várias vezes com sangue de cristãos. Tudo isso é resultado do escárnio que vem sendo praticado. E Pedro está alertando acerca disso. E o que se dizia naqueles dias? Olha, Cristo não vem mais. Ele disse que via, mas ele não vem não. Tá bom? Então, sigam a vida de vocês. Parem com essa ideia de ficarem esperando. E é daí que surgem informações como, por exemplo, que a fé é o ópio do povo. Que quem tem fé, normalmente, é um idiota, porque fica esperando que o céu o ajude, quando, na verdade, ele é quem tem que fazer as coisas. De fato, nós temos uma responsabilidade grande. Servir a Deus não é ficar sentado esperando que as bênçãos caiam. Nós temos responsabilidades, temos deveres. Mas nós sabemos que até a menor das nossas ações depende da graça e do poder do Senhor. Sem Ele, como Cristo disse, nada nós podemos fazer. Então, nesses dias de esperança frustrada, onde as pessoas, que ignoram a palavra do Senhor, olham e dizem, não, está tudo do mesmo jeito, toda a vida foi assim, nada mudou. Onde nós podemos obter proteção espiritual? Onde é que nós vamos encontrar sustentabilidade para a nossa fé? Onde é que nós vamos encontrar respaldo para o nosso viver aqui nesse mundo? Nós vamos encontrar primeiramente na veracidade da Escritura. É porque a palavra de Deus é verdadeira, meus irmãos, e inequívoca, que nós podemos caminhar seguros aqui. O que nos confere segurança não é a estabilidade econômica, não é a riqueza generalizada, não é a estabilidade política. O que nos confere segurança é o que o Senhor nos diz. Por isso, Pedro ele faz esse trabalho de lembrar as pessoas acerca do que elas já sabiam. Despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vocês recordem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos seus apóstolos. Olha que interessante. Pedro está aqui fazendo uma referência à Bíblia, à palavra de Deus. Ele está lembrando dos ensinos do Antigo e está falando dos ensinos que ele, Paulo, João, Mateus, Lucas estavam difundindo, que eram os ensinamentos de Cristo Jesus, mostrando que a unidade da Escritura é a nossa fonte de segurança. Então, Pedro desenvolve aqui um cuidado pastoral, que é marcado pelo ensino, pelo reforço e pelo alerta. Pedro ensina num tempo de dispersão. As pessoas estavam dando ouvidos a outros ensinamentos. É o que a gente chama de heterodoxia, É a pessoa ensinar uma outra coisa como sendo a verdade absoluta. É o que acontecia, era o trabalho dos falsos mestres. Eles traziam um outro evangelho, eles traziam uma outra perspectiva, eles apresentavam um outro Cristo. Coisa que Jesus já adverte lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Então, o trabalho pastoral é esse, de ensinar, de reforçar. Então, o que um pastor tem que fazer? Ensinar as mesmas coisas. O perigo do ministério pastoral se dá quando ele se rende a novidades. Vamos criar uma coisa nova, vamos fazer uma coisa diferente? Nós não somos chamados para inventar moda. Não somos chamados para entreter a igreja, para distrair os irmãos. Isso não quer dizer que a nossa vida aqui tem que ser uma vida pesada. Nós podemos nos alegrar, podemos reconhecer a beleza de estarmos juntos, de sermos irmãos, família de Deus. Mas o nosso objetivo aqui é nos lembrarmos do que o Senhor nos ensinou. Então, as verdades que nós
afirmamos não são nossas, são do Senhor. Então vamos pregar toda a Bíblia. E quando acabar, prega de novo. E quando acabar, prega de novo. É o que Pedro está fazendo e é o que o Senhor recomenda. Porque quanto mais conhecermos a palavra, mais protegidos contra os perigos do mundo nós nos tornamos. Porque quanto mais você conhece o ensinamento, mais forte você fica contra os desmandos. Percebam? Então, um comentarista vai dizer o seguinte: a igreja precisa ser despertada regularmente, a fim de que o inimigo não nos encontre adormecidos, nem se aproveite da nossa letargia espiritual. Olha só que interessante. Nós temos percebido que a estratégia do inimigo mudou. Você já percebeu que a perseguição perdeu força? Em alguns países, tanto que chama atenção, né? Mas, a grosso modo, o que acontece? A igreja não é mais perseguida. A igreja é adulada. E quando a igreja é adulada, ela morre. Ela morre. E quando a igreja morre? Quando a igreja perde a sua capacidade de lutar. Então, o que o inimigo tem feito? Ele tem colocado cavalos de Troia dentro das igrejas. Nós temos recebido os presentes do mundo de braços abertos. E quando esses presentes entram na nossa vida, eles destroem a nossa fé. Eles acabam com a nossa esperança, pouco a pouco. Porque nós vamos dando a eles o lugar que deveria pertencer somente ao Senhor. Por isso, Pedro recomenda que nós nos atenhamos à unidade bíblica. Pedro está aqui nos versos 1 e 2 falando que a Bíblia é uma unidade. Portanto, a sua verdade é ampla, porque abrange, não é, os tempos. O Deus que ensinou no Antigo Testamento é o que nos ensina no Novo. É o Deus que falou na Antiguidade, que fala hoje na pós-modernidade. São esses preceitos antigos, mas que são eternos. São preceitos que são conhecidos há muito tempo, mas que não perdem a sua validade por causa do tempo que possuem. Isso mostra-nos que a harmonia escriturística ela é abençoadora. Porque nós não vemos aqui uma concorrência entre o ministério profético e entre o ministério apostólico. O que nós percebemos é uma unidade. Os profetas falavam de Jesus, e Jesus, quando fala, se refere a eles, dizendo, olha, eles falavam disso aqui. Então é importantíssimo que nós tenhamos isso, para que a gente não fique nessa, tempo da lei, tempo da graça, como é que é? Não, a lei ainda vale, e a graça é importantíssima. Porque a lei tem a sua utilidade e a graça tem a sua aplicação. Portanto, meus irmãos, as promessas do Senhor, elas são indubitáveis. Hoje nós vivemos dias em que vimos promessas feitas no Antigo Testamento se cumprirem. E uma delas é a razão da nossa fé, que é Cristo Jesus. Profetas falaram de Jesus. Profetas tipificaram Jesus. Oséias tipifica Jesus. Quando o Senhor diz, olha, se case com uma adúltera, o que ele está falando? Ele está falando de Jesus e da igreja. Quando ele manda Moisés lá para o Egito, tirar o povo dele lá, ele está falando de Jesus, que vem ao mundo para resgatar o povo do pecado. Quando ele coloca palavras na boca de Isaías, Isaías está falando, olha, é o seguinte, vai nascer um menino assim, assim, assim. E esse menino é Jesus. Então são promessas que se cumprem para que eu e você não tenhamos nenhuma dúvida da veracidade e da fidelidade do Senhor. Portanto, se Ele fala que um dia virá, Ele virá. Se Ele fala que um dia vem, Ele vem.
E o que é mais interessante é que a palavra do Senhor, ela não estabelece datas, mas ela estabelece sinais. E se você conhece a palavra, você vai ficar atento a esses sinais. Profetas falaram do juízo. Isaías, Jeremias, Daniel. Daniel caminha assim, com Apocalipse. A explicação de Apocalipse depende muito da compreensão do livro de Daniel. Só para a gente entender como a Bíblia é uma unidade só, é uma só mensagem falando-nos acerca da fidelidade, da veracidade, do cumprimento daquilo que o Senhor tem feito, faz e vai fazer na vida da humanidade. Uma outra coisa que Pedro recomenda que nós não nos esqueçamos é acerca do ensino de Jesus. Jesus é crucial à nossa vida. E o que eu devo me recordar de Jesus? Do seu testemunho, da sua didática. Recomendo a você a leitura, hoje, de Mateus 24. Percebam o que Jesus diz acerca dos nossos dias. Jesus, então, ele confirma, por meio do seu ensino, a nossa fé. Apresenta-nos os sinais. Ele vai falar, olha, vede que ninguém vos engane. Então, como é que alguém pode não ser enganado? Quando ela sabe. Então, se você está de posse dos sinais, das indicações de para onde você está indo, ninguém vai te enganar. Não, o caminho é esse. Não, eu já sei por onde é. E quem traz esses sinais para nós é Jesus Cristo. E é esse ensinamento que compõe o currículo didático dos apóstolos, dos quais Pedro fala também. Então, a abordagem apostólica é essa. Se você for dar uma olhada lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, você vai observar o Senhor falando, por meio de Paulo, acerca da ressurreição, que é a nossa grande esperança. A ressurreição de Cristo é um sinal de que a vida prevalece a despeito da morte. Você dá um pulo e vai para Apocalipse 6, 12 a 17, você vai ouvir ali descrições acerca do juízo final, do chamado fim do mundo. Eu cresci ouvindo falar sobre o fim do mundo. A gente não fala mais. A gente está envolvido. Nós vamos consertar o mundo, vamos resolver o mundo, vamos, Quando a gente fala de fim do mundo, a gente até pensa, não, quem vai destruir o mundo vai ser um presidente aí que vai apertar um botão aí, vai iniciar uma guerra nuclear e o mundo vai estourar. Será? Então, o ensino apostólico, meus irmãos, ele está fundamentado no que Jesus nos ensina, que é o clímax da pregação. Toda a nossa pregação, ela tem, a perspectiva de nos apontar para o dia de Jesus, para o dia em que o Mestre vai voltar, para o dia em que Ele virá para julgar a humanidade. O que nos mostra que esse contexto histórico, desordenado, bagunçado, que a gente vê, que a gente conhece pelos livros de história, pelo pouco que a gente acompanha, nós estamos hoje vivendo um momento histórico que os livros vão contar aí para frente. A gente via aí as questões sobre a gripe espanhola, nossa, que coisa louca. Nós estamos aí do mesmo jeito, beijando de máscara, andando de máscara, prendendo quem oferece risco aos outros. Tudo isso já aconteceu 100 anos atrás. É a nossa vez. Estamos aí vivendo um momento histórico que vai ficar gravado, que não vai ser esquecido, nada disso. Vai ficar registrado, e agora com cores e movimentos, Porque naqueles dias ninguém tinha um celular na mão para gravar as coisas. Hoje nós temos tudo. Mas estamos fazendo aí a nossa participação na história. Mas o clímax dessa história é a volta de Cristo. Não tem nada mais suntuoso para acontecer do que isso. Porque quando isso acontecer, vai ser estrondoso, vai ser maravilhoso. E esse maravilhoso aqui envolve tudo, tá?
Não só coisas boas, mas também coisas muito difíceis. Porque é a consumação de tudo. É a vitória de Cristo e da igreja. E o julgamento final dos ímpios. O Senhor vem. Sabe aquela oração que você faz e o Senhor não está vendo? É nessa hora que você vai ver que Ele estava atento a tudo. É nesse dia que você vai perceber que o Senhor não estava dormindo, que o Senhor não estava fazendo vista grossa, que o Senhor não estava se fazendo de moco. Você vai perceber nesse dia que o Senhor estava anotando tudo, cada detalhe, cada passo, cada palavra, cada atitude. Está ficando com medo? Prepare-se para a batalha. Esse é o segundo conselho de Pedro para nós aqui, versos 4 e 5. Onde está a promessa da sua vinda? Esse era o contexto de dúvida, de escárnio, de zombaria. Olha o argumento deles. Desde que os pais dormiram, estão falando dos antigos. Todas as coisas permanecem como desde o princípio. Então eles estavam falando, as coisas continuam do mesmo jeito, as pessoas nascem, crescem, reproduzem, se morrem. No meio desse trajeto todo existem dificuldades, existem as mentiras, existem os roubos, as traições, as alegrias, as conquistas, as perdas. Está tudo do mesmo jeito, o que é que mudou? Que diferença tem feito essa esperança aí, nutrida por vocês, da volta desse mestre? O que é que mudou? Nada. E isso colocava no coração das pessoas dos dias de Pedro muitas dúvidas. E as pessoas procuravam Pedro no gabinete. Pedro, me disseram isso, como é que é? Será mesmo? Jesus ainda vem, Pedro? Aí Pedro pacientemente, gente, lembrem-se. O que foi que Jesus disse? O que foi que Ele já nos fez? Como foi que aconteceram as coisas? Você crê em Cristo? Creio. Quem foi que disse que Ele viria? Os profetas, pois é. Será que o Senhor já não demonstrou de forma suficiente que Ele é confiável? Portanto, a perspectiva da igreja é uma perspectiva de luta. Não podemos, meus irmãos, relaxar nem baixar a guarda. Verso 5, porque deliberadamente esquecem de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Então há uma deliberação. É interessante para os mentirosos dos dias de Pedro que algumas coisas não fossem mencionadas. Quando ele fala de deliberação, ele fala de uma decisão ímpia de se esquecer do que Deus já fez. Como foi que o Senhor criou todas as coisas? Não foi por meio da sua palavra? Como é que era a terra no princípio? Sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E por meio da palavra do Senhor, o que aconteceu? Surgiu a porção seca de visões e tudo, e aí a gente tem o mundo que a gente tem hoje. A água no seu devido lugar, a terra no seu devido lugar. De vez em quando a água vem para cima da terra, né, e essa situação toda que a gente vê, que é triste, que é caótica. Mas o fato é que o Senhor criou todas as coisas. Mas eles preferem atacar, eles preferem debochar. Mas o fato é que o Senhor foi quem organizou todas as coisas. Portanto, nós precisamos, meus irmãos, estar preparados, porque nós vivemos e caminhamos enfrentando deboches e ataques. A perseguição, ela existe exatamente para que entendamos isso. A igreja do Senhor sempre vai se deparar com resistência. Nunca será fácil, meu querido, ser um cristão. Não se você pretende ser um cristão fiel. Agora, se você for um cristão aí de qualquer tipo, preocupado só com a sua prosperidade, só em ter cada vez mais, só em ser abençoado, não, vai ser uma beleza ser cristão. Mas se você quer ser um cristão apegado à verdade, ensinando Cristo,
esteja certo que o mundo vai te solapar, e muito. Muito. Minha filha um dia desse falou assim, pai, vamos para a China? Perguntei para ela, você tem certeza? Aí fui falar para ela do contexto do cristão na China. E falei para ela, se Deus, de fato, filha, te chamar ou nos chamar para a China, nós precisamos entender que o Senhor vai nos colocar lá para fazermos a diferença. E isso pode doer muito. Mas se Ele nos chamar, nós iremos. Não é? Mas a gente muitas vezes não se lembra dessas coisas. E a gente fica aqui, né? Pensando que o maior desafio da sua vida é a fofoca do seu irmão. O maior desafio da nossa vida, é a minha igreja que não faz missões, ou que não evangeliza os pobres, ou é missão. Mas será que a nossa missão é só essa? É fácil você, não é, dar um prato de comida para alguém, dar um tapa nas costas e falar assim, vai com Deus, que Ele te abençoe. Mas você já parou para pensar o que é defender a verdade num contexto onde isso pode custar a sua vida? Porque debochar e atacar não é só dizer, lero, você é cristão. Ser debochado, não é, ou viver diante do deboche dos ataques, é você ter a espada no seu pescoço, ou a arma no seu peito, e dizendo, você vai negar Cristo, ou vai preferir morrer? Então, há uma diferença muito grande. Então, é um tempo, meus irmãos, durável, é um tempo razoável. Nós não estamos falando aqui de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos. A gente está falando do tempo que o Senhor julgar necessário. A vinda de Jesus não tem data programada. E tem alguns corajosos aí que se arvoram, né, definir a data. Jesus vai voltar dia tal do ano tal. Né? Quantas vezes já fizeram isso? Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Nem Jesus sabe o dia que Ele vem. Interessante, porque quem vem não sabe que dia vem. Essa é uma data exclusiva do Pai. Só Ele sabe. Então Jesus está lá esperando o dia que Ele fala assim, vai. E Ele vem. Então, por que isso? Porque isso tem um propósito. Mas o fato é que ao longo desse tempo nós perceberemos alguns sinais. Alguns deles. Intensificação das heresias. Maior iniquidade. Abandono da verdade, apostasia. O desigrejamento é um sinal disso. Tá? Nós estamos aqui nos primeiros sinais. Mas na Europa, onde nasceu a reforma, você vai viajar pela Europa e você vai visitar estruturas antiquíssimas, lindas, com uma placa assim, eu não sou uma igreja. Porque era uma igreja. A igreja morreu. E as pessoas vão lá, quero visitar a igreja. Não, eu não sou uma igreja mais. Está cheio de lugares assim na Europa. Por quê? Eles já estão bem na frente desse processo. O desigrejamento é a base para isso. Né? Então, as pessoas hoje dizem, não, eu vou ser igreja em casa. Daqui a pouco, elas não serão igreja em lugar nenhum. Certo? E tudo isso é marca do nosso tempo. E quanto mais essas coisas se intensificam, mais a gente vai entendendo. Cristo está cada vez mais perto. E Jesus disse uma coisa interessante. Quando vocês virem essas coisas, ainda não será o fim. Então, muita gente, às vezes até bem intencionada, olha para tudo isso, com o coração cheio de bondade, e fala assim, nossa, não pode ficar mais difícil do que está, né? Mas fica.
Essa máxima foi contrariada alguns anos atrás, não foi? Pior do que está não fica? Ficou. E vai ficando cada vez mais. Não quero ser aqui um profeta do horror, mas a perspectiva é de piorar cada vez mais. A iniquidade tem aumentado. Antes a gente via famílias em guerra. Qual é a perspectiva hoje? Para que família? Que ideia retrógrada. Para que família? O que a gente vai fazer com isso? Família é um atraso, família é só prejuízo, família é só despesa, família é só problema. E a gente brinca no Natal, nossa, vou encontrar meu tio chato, o tio do pavê, de novo com aquela história. Ah, não quero. Então qual é a perspectiva hoje? Destruir a família. Então vai piorando, tá certo, gente? Isso não significa dizer que você tem que entrar na onda. Se você percebe que as coisas estão cada vez piores, o que você tem que fazer? É valorizar a sua família. Se você percebe que o desigrejamento é uma tendência, o que você tem que fazer? Amar sua igreja. Ah, mas minha igreja é difícil. Por isso ela precisa do seu amor. Percebe? Então, nós estamos na contramão do mundo. Por isso é coragem. Por isso a batalha. Certo? Por isso nós precisamos cada vez mais permanecermos firmes. Lembra de Jesus, vede, ninguém vos engane. Quando ridicularizarem a verdade, como fizeram com Noé. É interessante você observar um cara construindo um barco num lugar que não chovia, num lugar que não tinha mar perto, num lugar que não tinha rio navegável. Sejamos sinceros, qualquer um de nós balançaria a cabeça. É doido. Olha só, como diz lá na Bahia, né? Opa aí, ó. Que isso? Olha o que o cara está fazendo. Mas Noé falou, gente, esse barco aqui é para nós. Quem quiser pode vir. Sabe qual é a arca dos nossos dias? Você está dentro dela. Não estou falando do templo, eu estou falando do sermos igreja. Eu, hein? Igreja? Estou fora. Vocês vão ficar lá escutando aquele cara falar no meio de um monte de gente falso. Pois é, seu lugar está lá. Vem também. Porque estamos todos aqui, meus queridos, não é porque somos bons ou melhores, é porque precisamos das verdades que são ditas aqui. E se for uma igreja boa, quando eu falo boa, no sentido de buscar fidelidade no Senhor, ela vai falar o que esse livro diz, e não o que ela acha que tem que falar. Ok? Então, a nossa arca de salvação é a igreja. Porque é a igreja que detém essa mensagem desse dia que virá. Noé passou anos construindo uma arca e falando essas coisas. As pessoas, você está doido, Noé. Interessante que não foi a chuva que fez com que as pessoas se desesperassem. Foi o fato de a terra se abrir e jorrar lá do fundo águas caudalosas. Isso aí assusta qualquer um. O texto diz que as fontes do abismo se abriram. Então a terra se encheu de água, foi de todos os lados. Água subindo, água descendo e a coisa... Ó, aí assusta, né? Então o dia do Senhor, meus irmãos, também não vai ser um dia fácil, não. Vai ser um dia terrível. Vai ser um dia marcado por acontecimentos cataclísmicos. Olha que ficou bonito, né? Então, são momentos assim em que o Senhor nos ensina. Aconteceu também com Sodoma e Gomorra. Ló estava lá, vivendo de forma justa, mas o que acontecia nas ruas de Sodoma? Só baixaria, só imoralidade. Os anjos do Senhor chegaram na casa de Ló, o que eles falaram? Sai aí que a gente quer
pegar esses caras. Então Sodoma era assim. E os apelos de Ló eram ridicularizados. O que o Senhor fez com Sodoma e Gomorra? Meteu fogo. Juízo. Tá? Então, esse desprezo deliberado, meus queridos, não ficará barato. Porque o mundo vai pagar por suas paixões doentias, por sua devassidão, perversão, por todo esse prejuízo ético. Esse evangelho self-service vai ficar caro na hora que pesar na balança de Deus. Já viu o prato de self-service, não é? O mundo te oferece um prato assim. E você vai colocando um pouco de tudo. Ah, isso aqui é bom. Olha só que legal. Né? Não tem nada, um pouquinho de moralidade, um pouquinho de sensualidade, um pouquinho de mentira, um pouquinho de falsidade. Vamos lá. Na hora que você for pesar tudo isso, a conta vai ficar cara. O que é o evangelho self-service? É o evangelho que você vive do seu jeito. Seus relacionamentos do seu jeito. Com a sua fé do seu jeito, com a sua congregação do seu jeito, com a sua fidelidade do seu jeito. Nós não fomos chamados para fazer do nosso jeito. E muitas vezes a gente sofre a consequência de um relaxamento. E isso também entra, né, muitas vezes, a responsabilidade da liderança. Não, pode vir, aqui é tudo light, aqui é nós. Não. Nós somos chamados para viver de acordo com a vontade do Senhor. E a liderança que o Senhor estabelece na igreja, ela tem a responsabilidade de dizer como o povo de Deus deve viver, deve caminhar. Liderar isso, é apontar o caminho. Mas se você aponta um caminho torto, as pessoas vão continuar vivendo vidas tortas, e vidas tortas não agradam a Deus. E não falo aqui, meus irmãos, de justiça própria. Aí isso é religiosidade. Nós estamos falando de fé, de agradar ao Senhor. Né? Porque os falsos mestres que Pedro está aqui combatendo, pregavam exatamente a libertinagem. Vimos isso no domingo passado. Não precisa ser assim. Faz assim que dá tudo certo no final. Não. Aqui é a concorrência, né, da libertinagem com a disciplina. A disciplina é do Senhor, a libertinagem é do diabo. Né? É aquela máximazinha já antiga. Faça o que te faz feliz. Mas esse conselho você não encontra na palavra de Deus. Se te faz feliz, pode fazer que está tudo certo. Não. O pecado tem um preço alto. Às vezes você começa no pecado e o pecado não se mostra tão difícil no começo. Mas é engano, é mentira. Então, a perspectiva do Senhor é sempre nos encaminhar ao arrependimento. Arrependimento. Porque é Ele que vai nos colocar numa vida que agrada ao Senhor. A heresia vai dizer para você, Deus é amor, só amor. Deus de fato é muito amor, mas Ele também é muita justiça. É toda justiça. Então, essas doutrinas mortais, né, da qual eles falam aqui no verso 4, elas têm como objetivo difundir a dúvida, negar a fé, a esperança e a transformação. E o resultado disso? Incredulidade. Para que Deus? E quando alguém pergunta assim, ela está mergulhada em dúvidas, afirma que o evangelho é irrelevante, que uma fé pautada, né, na verdade e na perspectiva de agradar ao Senhor é fanatismo, e as pessoas vão seguindo aí, mergulhadas nesse engano terrível. Portanto, meus irmãos, nos preparemos para essa batalha que é grande. Não nos esqueçamos do que o Senhor nos tem dito. Não mergulhemos nessa amnésia duvidosa, deliberadamente esquecendo. Por conveniência, abraçando aí os embustes da fé. É daí que vem a perspectiva de morte de Deus. É interessante
que Deus morra nesse caso, porque se Deus morreu, está tudo certo, está tudo liberado. Não é? A gente tem visto e ouvido aí as notícias do chamado novo cangaço, né? São essas quadrilhas que chegam em cidades do interior, promovendo destruição e terror. A primeira coisa que eles fazem, eles cercam a delegacia, né, e o destacamento policial da cidade. Detonam esses lugares. Já intimidam a polícia. Se eles intimidam a polícia, eles podem fazer o que quiserem na cidade. A polícia está acuada. Matar Deus é isso. É você dizer assim, ó, matamos o regulador, agora está tudo certo. Não é? Então, para que intervenção na nossa vida? Vivamos do nosso jeito. O dilúvio foi, meus irmãos, uma amostra de como a ignorância e a obstinação do coração humano podem ser desastrosos. Na ideia de deixar isso para lá, não. Eles não querem saber, mas precisam saber. O mundo jaz no maligno, mas ele é controlado por Deus, até o maligno. Ok? Porque ele é o Criador. O mundo é a autoria dele. Portanto, ele mesmo é quem sustenta e ele mesmo julga. Interessante a gente lembrar disso. Deus tem autoridade para julgar o mundo porque foi ele que criou o mundo. Então ele pode dizer ao mundo, por que você fez isso? Por que você está vivendo assim? E o julgamento do Senhor é o tratamento do escárnio, é o tratamento da indiferença, é o tratamento do pecado. Não pense que Deus vai deixar isso barato. Não vai. Então, o dilúvio foi uma mensagem ao mundo, que o mundo está esquecendo. Deus não vai fazer nada não, ele já fez. A gente olha para o arco-íris e fica feliz, e é para ficar mesmo. O arco-íris é uma mensagem da fidelidade do Senhor. O que Deus está dizendo ali? Olha, eu nunca mais vou encher o mundo de água de novo, tá? Mas o meu juízo vem. Deus está prometendo que não vai julgar o mundo com água, mas ele vai usar outro elemento. E o elemento da vez é o fogo. O elemento da vez são as chamas. Mas o dilúvio está aí para nos lembrar de que o juízo do Senhor é abrangente. O dilúvio, gente, foi uma coisa universal, tá? Aconteceu no mundo todo. Eu consigo ver as marcas do dilúvio quando a gente viaja por aí, nas montanhas, nos relevos. Foi algo aterrador. E o juízo do Senhor, ele sempre é. Mostrando para a gente que impunidade não tem vez. Que o julgamento dos perversos é uma realidade. E Deus vem para purificar essa gente. Então é o dia da ira de Deus. Quem é que vai fazer isso? Não é nenhum chefe de Estado ultrapoderoso. É o Senhor. Porque Ele tem amplo interesse nisso. Ele quer fazer uma coisa nova. E nós vamos conhecer na sequência do estudo, domingo que vem. Tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus te ilumine e te mantenha interessado na palavra do Senhor. Estude esse texto, estude esses correlatos, tá? Para que, se você tiver alguma dúvida ao longo do estudo, você possa fazer suas perguntas aqui e tirar suas dúvidas. Daniel. Sim. Verdade. Isso é das pequenas, né? Que estão acontecendo por aí. Por quê? É mais fácil você perverter a verdade do que implantar uma verdade nova. Então você pega, a heresia é justamente isso. Por isso que a Bíblia é chamada de mãe das heresias. Uma boa heresia, ela tem base bíblica. Porque se não tiver, você desconfia. Tá certo?
imitação. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar? Senhor bendito e amado, muito obrigado por esta manhã gostosa, fresca em relação ao clima, mas aquecida por Tua palavra em nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, nos mantenha assim, orientados, instruídos pelo Senhor, firmados na fé, para que, Senhor, possamos, como nos diz, querido apóstolo Paulo, resistir no dia mau. Vivemos, ó Deus, tempos, sim, marcados pela dificuldade. Oramos, ó Deus, para que a Tua misericórdia se derrame sobre nós, mas para que também, ó Deus, nos apossemos de um espírito forte, vivo, atento, orientado pela Tua palavra, para que sigamos firmes até aquele dia em que o Senhor há de vir, para buscar a Tua igreja e completar todas as coisas. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação do Espírito Santo, confira à igreja do Senhor a intrepidez necessária para anunciar as verdades de Cristo até o dia em que Ele mesmo há de vir, para buscar a sua igreja e julgar todas as coisas, e a partir de então vivermos novos céus e nova terra, onde habitam justiça e paz eternamente.